Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Muito bom dia, amigo ouvinte da CBN Campinas. Estamos iniciando a edição especial de Natal aqui do CBN Esportes. Hoje, dia 25 de dezembro. Feliz Natal a você, ouvinte da CBN, que nos fez companhia durante toda a temporada. Você que neste ano especial de 2023, participou de um momento emblemático do CBN Esportes, né? A mudança para o novo prédio da CBN Campinas, agora integrada ao Grupo EP. E claro que a gente fica muito feliz de ter essa audiência nesse dia tão especial para todos nós, que você continue tendo aí um Natal muito feliz, muito abençoado ao lado da sua família. Hoje teremos um CBN Esportes um pouco diferente, até para que a gente entre nesse clima de reflexão do final do ano, que a gente consiga também refletir sobre as temporadas de Guarani e Ponte Preta, as temporadas dos clubes de São Paulo e do futebol brasileiro de um modo geral. Estou aqui com um quarteto, hein? Estamos aqui com um time completo. Antônio Lupe, Feliz Natal para você. Seja muito bem-vindo ao CBN Esportes. Tudo bem, Júlio? Feliz Natal a você, a todos que estão nos acompanhando nesse dia 25. Que seja um dia repleto de paz, de tranquilidade ao lado das pessoas que a gente mais ama, que é a nossa família. Fábio Scheibe, também conosco aqui nesse Natalzão. Feliz Natal para você, Fabião. É um grande prazer estar aqui com você, Júlio. Feliz Natal para você, para sua família, para todos os ouvintes também. Muita paz, saúde e harmonia nesse dia tão especial. E vamos aqui falar um pouco mais desse futebol que a gente ficou ligado durante o ano inteiro aí, tanto Ponte Preta e Guarani, como os times grandes também de São Paulo, né? E ele está com seu gorro. Sim, fantasiado. Né? Veio de vermelho hoje, branco. Com o saco nas costas. Com a barriguinha também, né? Mas essa barriguinha aí, de repente, é de tanta carne que ele comeu de ontem para hoje. Se fosse só carne, tava bom, né? Carlos Eduardo de Freitas, tudo bem, Carlão? Bom dia, Júlio, tudo ótimo, graças a Deus, um Feliz Natal para todos nós, muita saúde, paz, amor aí neste ano, que foi um ano diferente, né? Você citou bem aí, um ano de mudanças para a empresa, hoje com muito mais estrutura, e também um ano, esportivamente falando, para Campinas eu acho que mais um ano de baixos do que altos, né? E para o futebol paulista, os grandes da capital, e aí incluo o Santos, nível nacional, Palmeiras e São Paulo, né, se destacaram com o Brasileirão e Copa do Brasil. Nós tivemos uma perda considerável, que foi o Santos caindo para a Série B. Nós vamos debater tudo isso a partir de agora, Julião. Antes da gente entrar nessa retrospectiva, né, e depois do intervalo a gente vai falar muito sobre Guarani e Ponte. Vocês conseguem puxar? É um desafio difícil, assim, porque a gente nem parou muito para pensar em algum momento marcante, alguma situação marcante no futebol, porque foi um ano de Botafogo e a derrocada do Campeonato Brasileiro, foi um ano de Água Santa ali, fazendo uma grande campanha no Campeonato Paulista. Um ano de Fluminense. Então, que seria inclusive o meu voto, viu, Fábio? Eu acho que a final da Libertadores ela foi muito emocionante ali, toda aquela atmosfera no Rio de Janeiro, né? A final no Maraca. E eu lembro da semifinal. Semifinal contra o Inter? Foi a semifinal? Foi. Sim. Valência perdendo aquele lance do Valência, de repente, o gol do Fluminense logo em sequência. Então eu diria assim que essa campanha do Fluminense foi um ponto da Libertadores, foi um ponto que me chamou a atenção. Olha, eu acho que você citou pontos relevantes. O Água Santa, no primeiro semestre, chegando à decisão do Paulista contra um Palmeiras, vencendo a primeira partida também, é algo que chama atenção.
a reação do Palmeiras, né, somada aí ao fracasso do Botafogo no Brasileirão, o Fluminense conquistando a Libertadores de uma maneira emblemática e com muito simbolismo, né, porque joga no Maracanã contra um Boca Juniors, que é um gigante, e a queda do Santos, né? Eu acho que para quem gosta de futebol, tudo bem, os rivais brincam e tal, mas para quem gosta de futebol, ama futebol, tem um respeito pelo Santos e foi uma perda considerável e algo que a gente precisa, né, levar em conta. E não podemos esquecer também o ano pífio da seleção brasileira, né? Também o Brasil muito mal aí nas eliminatórias, né? Que começou no meio do ano também. E pensar no futuro da seleção brasileira, que ainda espera um treinador. E também, por que não, também lembrar do novo mercado do futebol, né? A Arábia Saudita agora, que levou Neymar, levou Cristiano Ronaldo, levou Kanté, Fabinho, Benzema. Um novo mundo, né, da Arábia Saudita no futebol como um todo global, né? No caso do futebol europeu também, o surgimento do Bellingham, né? O iluminado, que agora virou febre, né, na garotada, assim, garotada quer ser o Bellingham, né, Lupe? Antes era Cristiano Ronaldo e Messi, Neymar. Sim. Será que o Neymar tá tendo um bom Natal, aliás? Ah, com certeza. Aliás, né, o Neymar, a partir dos De próximos amanhã, dias né? agora, amanhã Amanhã. vai estar envolvido lá no Cruzeiro, Mas acho aliás. que ele não vai, viu? Não vai? Pela informação que o Fábio Chaibe levantou, acho que o Neymar não estará no Cruzeiro. Não, ele tá se recuperando, né? Isso, Eu exatamente. li uma informação que ele Exatamente estaria por conta presente, né, com os fisioterapeutas ali seguindo todo o protocolo. Mas assim, vamos aguardar, né, se ele vai ou não participar do próprio Cruzeiro, né? O Cruzeiro que leva o Neymar no nome. Atrações sensacionais, preços altíssimos. Acredito que vai ser um grande evento, um evento que vai entrar para a história. E o que aconteceu no Cruzeiro do Neymar fica no Cruzeiro do Neymar, até porque pode complicar muita gente no futuro. Eu queria rapidamente, antes do primeiro intervalo, destacar também um profissional que acho que teve um ano espetacular e aqui da nossa região, o professor Thiago Carpini. Sem Que dúvida. assumiu um Água Santa. Todo time que entra no Paulistão, ele entra com o primeiro objetivo, a não ser os principais, com o intuito de permanecer na divisão. O Thiago Carpini, ele conseguiu levar o Água Santa para a decisão do estadual mais difícil do Brasil. E depois ele pega um Juventude lanterna de uma Série B do Campeonato Brasileiro e coloca o Juventude na Série A de 2024. Então, profissionalmente, um ano de destaque para o Thiago Carpini, filho da terra, nascido em Valinhos, mora em Souza, se não me engano, ou seja, destaque também para o Thiago Carpini, profissional, que teve um ano espetacular. É isso aí, alguns momentos para a gente relembrar aqui então em 2023. E daqui a pouco a retrospectiva de Guarani Ponte, hein? A gente vai falar bastante sobre essa temporada talvez decepcionante do time de Campinas. Vamos entender muito mais sobre isso daqui a pouco aqui no CBN Esportes. Voltamos já. CBN Esportes Campinas. Trânsito. Quem acessa Campinas pela Miguel Noel Nascentes Burnier encontra maior movimentação no sentido rodovia Dom Pedro, na região do Parque São Quirino, mas nada que prejudique. No lado oposto, sentido Taquaral, também há uma maior movimentação na chegada à rua Luiz Otávio. Pela Júlio Prestes, o motorista faz bom caminho no sentido Lagoa e também no lado oposto, sentido Norte-Sul e Orozimbo Maia. Vale lembrar que a Avenida Heitor Penteado, no Taquaral, tem o trânsito bloqueado no entorno da Lagoa por conta do feriado de Natal. A informação é de Flávio Botelho. Faça um plano de previdência Bradesco e tenha uma renda adicional no futuro. Fale com seu corretor ou com um dos nossos especialistas do Bradesco. Bradesco Vida e Previdência. Com você sempre.
Há um ano, São Paulo são mais que números, são pessoas. É a Dona Terezinha e mais 18 mil famílias com casas recebidas. É o seu Antônio e outros milhares de agricultores que foram beneficiados com 200 milhões em créditos para o agro. E é você que dirige com mais segurança os 6.400 quilômetros de rodovias novas e recuperadas. E esse é só o começo. 2024 vai ser ainda melhor, porque São Paulo é você, São Paulo sou eu, São Paulo são todos. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes especial de Natal, dia 25. Você na companhia aqui da CBN Campinas. Nossa programação não parou, né, nesse final de ano, você sempre se atualizando. Mas hoje num programa, uma proposta diferente para a gente refletir um pouco sobre o que foi a temporada de Guarani Ponte em 2023. Vamos começar pelo Guarani. O Guarani esteve no Campeonato Paulista numa chave difícil, né, envolvendo o São Paulo, o Água Santa, que não imaginávamos que seria o vice-campeão. Inclusive, acho, né, Carlão, que na prévia do Campeonato Paulista a gente apontava o Água Santa como o elo fraco do grupo, né? Sim, sim. E, aliás, há um duelo, né, entre Guarani e Água Santa, né? Entre Guarani, Água Santa e Mirassol. Eles chegaram num certo momento, eles ficaram brigando ali. Mais né, para metade ali da primeira fase. E depois o Água Santa e o São Paulo dispararam. Inclusive o Água Santa quase terminou como líder do grupo, né? Os dois times ficaram com 23 pontos. Aí o Mirassol ficou com 15 e o Guarani terminou a primeira fase com 14. E a gente sempre comenta a questão do regulamento. Se o Guarani estivesse no grupo G, por exemplo, no grupo C, que é o grupo do Corinthians, o Guarani teria se classificado. Mas no grupo B ele ficou na última posição. E aí foi uma campanha decepcionante porque se colocava muita expectativa, né, em relação ao Guarani, que teve a continuidade do Moser ali, né, na transição da temporada. O Moser fez um bom segundo turno de Série B no ano passado e todo mundo esperava, né, um Guarani pelo menos brigando nas quartas de final do Paulista. E principalmente em virtude do grupo, né, Júlio? A gente sabe hoje que o Mirassol é uma potência, mas existia o Água Santa. Mas de repente há um encaixe, né? Vou até tirar o São Paulo do assunto, né? Porque o time grande normalmente ele se classifica. Mas a gente esperava uma briga entre Guarani e Mirassol, e isso não aconteceu. Houve um encaixe ali do Thiago Carpini com o Água Santa. O Água Santa foi enfileirando resultados positivos e acabou se classificando. Mas foi frustrante, né? Até porque a permanência do Mozart Santos, há ali uma manutenção de parte da base. Então existia a expectativa de um bom campeonato paulista. Eu acho que o ponto importante desta primeira fase, os dois confrontos contra os grandes, né? Perde para o Corinthians na Arena, mas fazendo um jogo de equilíbrio, de enfrentamento, até sai na frente com o gol do Bruninho. Mas vence o Santos aqui. Nós não imaginaríamos, né, o final do ano, a sequência do ano do Santos, mas naquele momento o Santos era forte, era um candidato à classificação, isso não aconteceu, mas o Guarani venceu e venceu bem. E o jogo contra o Palmeiras, que o Guarani empata. O dia que Alvarinho parou o Dudu. Isso, o dia que Alvarinho parou o Dudu. E o Richard Rios já havia feito um grande Paulistão, mas ele enfrenta o Palmeiras bem, ele assume a responsabilidade. Eu lembro que num determinado momento do jogo, ele e o Zé Rafael se estranham e tal. E eu acho que ali o Abel Ferreira tirou a conclusão de que o Richard Rios seria aí um bom reforço para o Palmeiras. Mas foi frustrante, sim. Destaquei estes pontos enfrentando os grandes, porque é sempre interessante o equilíbrio diante dos gigantes do nosso estado. E aí vem a Taça Independência, né? O Guarani passa pela Portuguesa. Depois perde para o Mirassol. E depois perde para o Mirassol nos minutos finais, mas ficou, sim, um sabor amargo. O torcedor bugrino esperava mais, pelo menos chegar a uma fase quartas de final do Paulistão. Eu acho que o grande ponto negativo do Guarani nessa primeira fase, e foi uma surpresa, né, também, o São Bernardo, que foi, se não me engano, o goleada, segundo colocado, né? Ele toma uma goleada em pleno estádio Brinco de Ouro da Princesa, que acho que a partir daquele momento pesa pro Moser. Pesa pro Moser e pesa também a confiança e a estrutura de um elenco que poderia ter conseguido uma classificação e até alguns jogos mais interessantes por parte do Guarani. Essa goleada ela ficou marcada e acho que foi o ponto de queda do Guarani para não ter conseguido a classificação
e até entrado nas últimas rodadas em caso de permanência. Aí ganhou da Inter de Limeira, se não me engano o jogo foi lá em Sorocaba. Aí ela dá uma resposta dessa goleada, mas pega também o adversário já fragilizado. Mas essa goleada em casa eu acho que foi a grande tragédia do Guarani no primeiro turno da temporada. Até porque, Lupe, você lembrou bem, é o jogo que o Barleta ele realmente assume a condição de um protagonista do São Bernardo, né? E esse jogo, se eu não estiver enganado, nós falávamos sobre uma possibilidade de vitória, de chegar ao G2, né? De atingir ali uma classificação, de realmente entrar no caminho da classificação. E essa derrota em casa, da maneira que foi, o Guarani sem qualquer resistência ao famoso Bernô, e a derrocada começa assim, o questionamento do trabalho do Mozart começa aí. E o grande problema, né, que tinha sido um jogo logo depois da saída do Kozlinski, que ele vai para Fortaleza, aí o Tony assume a titularidade do Guarani e falha em 2 gols dos 5 do São Bernardo, fora a questão moral de você, como goleiro, né, sofrer 5 gols, você assumindo ali a meta do clube. Então ficou realmente um gosto amargo ali no Guarani. E quando acaba o Paulistão, né, o Guarani tem ali algumas negociações, algumas saídas, né, o Jamerson foi para o Curitiba, Giovanni Augusto foi para o Vitória, e o Richard Rios vai para o Palmeiras. Dá para colocar que talvez no Paulista o grande ponto positivo do Guarani tenha sido, né, a afirmação do Richard Rios, que confirmou que pode ser um protagonista lá no Palmeiras depois também, né, Fábio? Exatamente, o Richard Rios fazendo sucesso no Palmeiras agora no final do ano, e naquela época não se imaginaria que o jogador se encaixaria tão bem na equipe de Abel Ferreira. Hoje em dia um dos grandes pontos do meio campo do Palmeiras. Mas na época do Guarani já ele jogava muito bem. Teve um chute de fora da área num jogo também, que marcou um golaço também. Sim. Teve o Richard Rios mostrando muito talento desde a época do Paulista. E depois, como você está falando já no início do Brasileiro, aí é muita mudança, né? O Guarani mudou bastante o time. Acaba não sendo o time do Paulista, né? Que não foi tão bem. Mas no Brasileiro começa com uma expectativa baixa. Mas depois a gente pode falar que cresceu a expectativa e no final deu uma derrocada também. Mas daí você... mas porque aí começa uma sequência de esperança e decepções, né? Sim. E mudanças, né? E mudanças. Primeiro... Mudança no comando técnico, no departamento de futebol, com a saída do Pastana também, né? Então várias mudanças aconteceram entre Paulista e Série B, né? Porque primeiro vem o Regis, que cria uma expectativa, depois uma frustração. Aí vem o Bruno Pivetti, começa muito bem, 3 vitórias seguidas, coloca o Guarani na liderança, depois vem a frustração. Aí... Na 11ª rodada vem o Humberto Louser. Né? Isso, vem o Humberto Louser, que briga pelo acesso ali até o final, depois vem a frustração. A questão do Bruno Mendes retornando para casa, o filho pródigo, faz gol em derby, depois cai de produção. Vitória no derby, média elevada do Guarani, depois as lesões de Bruno José e companhia na reta final. Então, a questão do sócio-torcedor renovado, Guarani, cria uma expectativa. Um cenário de acesso, né, Júlio? Então, o torcedor do Guarani teve que lidar com essa questão da expectativa e frustração durante toda a Série B, praticamente. É igual aquele meme, né? A expectativa e a realidade, né? E num determinado momento da Série B, justamente após a chegada o começo, né, do Bruno Pivetti, avassalador, a vitória sobre o Avaí, com o protagonismo do Regis, que entra e ele é decisivo no jogo. Depois vai lá para o PV, enfrenta o Ceará e atropela. Não vencia há 40 anos em Fortaleza. Bruno Mendes entrando, jogando bem e tal. E contra o Ituano, o Guarani confirma essa trinca, somando os 9 pontos. Tudo bem, início de Série B, mas um início muito legal, né? Muito bacana. E toda aquela atmosfera, né, que envolve uma campanha vitoriosa. O Bruno Pivetti, campineiro, 39 anos, bugrino, né, contando histórias do pai. Poxa, parecia um cenário legal, um cenário promissor. E as coisas não foram acontecendo. Aí chega o Humberto Louser com toda a identificação com o Guarani e de repente há aquele boom, né? Aquele momento em que o Guarani vence a Ponte, ele vence o Tombense, tem a inauguração do refletor, que eu acho importante, tem que se valorizar. Aqueles shows antes dos jogos, os jogos, as partidas no Brinco de Ouro eram verdadeiros eventos. Cara, os campeões de 78 tudo se também, encaminhava, né, para o acesso. Eu até falava na coxia, nos bastidores, falei, tá com cara boa.
Alguma coisa pode acontecer, algo negativo? Pode, mas tá com cara de acesso. A própria campanha, a gente sabe que em Campinas isso tem muito envolvimento, a própria campanha da Ponte, brigando ali, flertando com o rebaixamento, também é algo que vai motivando, que dá combustível para o Guarani, principalmente para o torcedor, ou seja, era um cenário de acesso e infelizmente isso não aconteceu. Antes da gente, vamos aqui criar como se fosse uma seleção do Guarani. Eu vou dar aqui os jogadores por posição, vocês vão votar aí quem foi o destaque de cada posição. Mas eu queria antes fazer uma outra votação com vocês. Vamos lá. O que foi mais decepcionante para o torcedor do Guarani? Perder a vaga da Copa do Brasil num sorteio pela CBF. Isso também. Do que nós temos como opinião definitiva, o Guarani foi uma vítima da desorganização da Federação Paulista da CBF. Então, o Guarani foi uma vítima, não jogou a Copa do Brasil, e isso afeta o orçamento por uma incompetência das federações. Então, essa é a opção 1. A não classificação para o mata-mata do Paulista, né, onde todo mundo colocava uma expectativa do Guarani, ou não acesso depois de chegar e ficar ali no G4 por muitas rodadas na transição para o segundo turno. Vai, Lupe. Eu vou eliminar as que eu não vou votar com justificativas. O caso do sorteio, o Guarani não teve culpa. O Guarani, ele foi vítima. Não, isso é mais uma frustração pro torcedor. Não, acho que o torcedor também entende que ele não tem... O clube não tinha muito o que fazer. Claro que, mas não tem o poder na federação? Não tem. Quando chega na federação e CBF, acabou. Não tem o que os clubes... não tem o que fazer. Esse é um ponto. O Paulista, eu acho que o fato de ter o Água Santa como vice-campeão estando no grupo do Guarani acabou tirando aí. É claro que o Guarani oscilou, mas tinha um time que estava mais preparado. Pelo menos assim a gente pode falar. Agora, o acesso da Série A, o Guarani jogando bem, o Guarani com um esquema de jogo interessante, eu acho que foi a grande frustração não ter subido para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então eu voto na última. Carlão. Eu fico com o Lupe também. Eu acho que a expectativa que o próprio Guarani criou, num certo momento, não era o objetivo, né? O objetivo era a chegada até aos 45 pontos, mas em virtude desta expectativa gerada pelo próprio grupo do Guarani, principalmente após a chegada do Loser, eu acho que foi aquela coisa, né? Você tá super feliz, os caminhos levam para a Série A por todas estas situações que eu acabei de explanar. Esse é o lado emocional da coisa, né? Agora tem o lado racional que o torcedor não liga e tem todo o direito também de não ligar. O torcedor ele é passional. Mas o lado racional é que a campanha ela aconteceu na vida do Guarani. Não que o Guarani tenha se preparado. Olha, vamos montar uma estrutura de acesso, vamos ter dinheiro para acesso, vamos dar bicho pelo acesso e tal. E o Guarani não tinha todo esse, não vou dizer um montante, mas não tinha esta estrutura. E de repente começou a acontecer, né? Poxa, a Série A tá chegando, ganha derby, atropela o Tombense, gol do Fantástico do Bruninho, vitórias fora de casa. Caramba, a gente vai subir. E aí? Dá para subir? Tem investimento? Vamos renovar contrato? Divulga, tal. Então, a parte emotiva, né? A parte do coração é uma frustração, mas a parte racional ela acaba mostrando para o Guarani realmente que o caminho era aquele apenas de permanência. Mas por toda a expectativa, por esse desenho que o Guarani fez, apresentou para o torcedor, eu acho que o não acesso ele mexeu demais, né, no coração do Gringo. Não tenha dúvida, né? Essa é a campanha da Série B, né? Depois de 13 anos, esses 13 anos que o Guarani está longe da Série A, nesse ano foi a vez que o Guarani mais teve chances de voltar a disputar a elite do futebol brasileiro, apesar de não ter, como o Carlão disse, não ter focado desde o início nisso, acabou acontecendo e a gente via que ao longo dos jogos o Guarani estava jogando bem, dando sorte também, que importa bastante também nesse tipo de campanha, mas no final acabou o gás, né? Infelizmente acabou o gás, foi uma frustração para todos, para a gente da imprensa aqui, claro, que a gente quer ver o time de Campinas sempre no alto escalão do futebol brasileiro, assim como para os torcedores também, que ficaram com essa água na boca, né? De ver o Guarani mais uma vez na Série A do Brasileirão, lugar que merece estar. Por essa campanha no final, quando perdeu as forças, né? Acabou não tendo o elenco para poder disputar. E foi até engraçado que a gente viu o mesmo exemplo do
O Vila Nova também, né, que fez uma campanha super boa na Série B, até mais que o Guarani por muito tempo, assim, ficou dentro do G4 por muito tempo, e acabou no final também, acabando perdendo gás, mas chegou à última rodada dependendo só de si para subir para a Série A do Brasileirão. Fato que não aconteceu com o Guarani acabou perdendo mais jogos no final, acabou não tendo essa força, mas é uma comparação, uma analogia com o Vila Nova aí, que poderia ter acontecido no Guarani. O Guarani já chegou na última rodada sem condições de subir, mas fica a esperança para o próximo ano aí, vamos ver o que a diretoria do Bugre vai fazer para voltar a essa Série A aí, esse ano mais disputada, né? O que assustou, né, Júlio, amigos, foi a queda foi brusca, né? Sim. Porque o Guarani, ele faz um jogo contra o Novo Horizontino em Campinas, com muita chuva e tal, mas um jogo de superação. O Novo Horizontino fez um bom primeiro tempo, tal, saiu na frente, o Guarani foi lá, mesmo não jogando bem, conseguiu marcar o gol. E, poxa, pela vitória difícil que foi, vai subir. Aí, de repente, vem o jogo contra o Vila Nova. E aí, cara, não venceu mais, né, Júlio? Não venceu mais. Então a queda ela foi muito brusca. 8 jogos. 8 jogos sem vencer para uma equipe que estava brigando pelo acesso. E aí a gente vai enumerar os erros. A divulgação das renovações de contrato, a valorização de alguns jogadores, né? O Guarani não conseguiu blindar. E aí são motivos que levam aí a gente entender o porquê que o Guarani não subiu. Ó, rapidinho, cada um vai votar aí rapidinho pra gente ir pro nosso intervalo. Um grande destaque do Guarani em 2023. Bruno José, Derek, Bruninho ou algum outro jogador que vocês queiram citar aí. Quem foi o grande nome do Guarani em 2023? Pode citar técnico também, se for o caso. Não, eu vou ficar com o... Cara, eu vou citar um outro jogador, que é o Pegorari. Porque ele fez partidas importantes, defesas importantes nesse período em que o Guarani ficou invicto, né, tendo um bom momento, e ele veio cheio de desconfiança, até por conta dos problemas que ele teve na primeira passagem. Eu voto no Pegorari. E aí, Carlão? Eu fico com Bruno José e destaques aí para Derek e Bruninho. Bruno José. Se precisar desempatar, eu desempato. Eu fico com o Derek e a esperança do Bugre também pro próximo ano. Tomara que ele consiga ficar mesmo aí, a esperança do Guarani pro próximo ano também, mas foi muito bem o artilheiro aí, Bugrino. Eu vou desempatar com o Bruno José, porque eu acho que ele foi bem no Paulista, na Série B, e foi protagonista em derby, que eu acho que tem um peso relevante aqui em Campinas. Não só então protagonista, não, golaço. Golaço no derby. Tá escrito na história do clássico sim, agora. Sem dúvida. Sim. Virou o derby do Bruno José. Exatamente. Então o meu voto vai pro Bruno José, e na volta do intervalo, depois do repórter CBN, a gente vai falar sobre Ponte Preta, hein? Assustei, achei que você ia falar Vasco da Gama. Não, no Vasco da Gama a gente fala numa outra ocasião, daqui a pouco Tem a gente tempo? volta. Já. Tem faixas, dois. O ano de 2023 terminou. O Verdão levantou a taça do Brasileirão. O Verde é campeão. Fato comum na vida do Palmeiras nos últimos anos. 12 vezes campeão. E teve grito inédito no Morumbi. São Paulo é campeão. Tricolor de novo. Parabéns aos campeões. Ano que vem estaremos de volta com mais grito de gol. Para você que quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Doar sangue é um ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. O seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. A Superliga agora tem uma pausa para as festas de fim de ano. O Vôlei Renata volta às quadras no dia 8 de janeiro para enfrentar o América fora de casa. Bom dia, mundão. Qual a boa?
Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Repórter CBN. Segunda-feira, 25 de dezembro de 2023. A atriz Cláudia Alencar, de 73 anos, apresentou uma significativa melhora no quadro de saúde nas últimas horas. A artista permanece internada em estado grave há uma semana no Rio de Janeiro. Ela tem quadro de infecção bacteriana e anemia. Segundo o boletim divulgado hoje, a atriz vai passar por testes para avaliar a redução da sedação e a ventilação mecânica ao longo do dia. Cláudia Alencar ganhou destaque em novelas como Tieta e Fera Ferida. Ela está longe da TV desde 2017. 6 milhões de motoristas de vans, ônibus, caminhões e carretas têm até a quinta-feira para regularizar o exame toxicológico. A exigência começou a valer em 2016. O governo anterior suspendeu a multa até 2025, mas em outubro o Congresso determinou a volta da cobrança. A punição para quem não apresentar o exame toxicológico atualizado é de R$ 1.467,35. A infração é considerada gravíssima e resulta em 7 pontos na carteira de motorista. O exame é feito por meio de amostras de cabelo, pelo ou unha e deve ser realizado em laboratórios credenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito a cada 2 anos e meio. Um levantamento do programa SOS Estradas mostra que o número de motoristas flagrados dirigindo sob efeito de drogas foi 6 vezes maior que o número de casos sob efeito de álcool entre 2016 e 2023. Um incêndio de grandes proporções atinge uma fábrica de tecidos na zona leste de São Paulo desde a noite de ontem. Parte do imóvel desabou. Pelo menos 2 casas vizinhas foram desocupadas. Ninguém ficou ferido. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, especial de Natal. Feliz Natal pra você, hein? Aliás, tá CBN. Feliz Natal pra todos. Ganhou presente, Júlio? Não? Ganhei presente. Ah, que bom. Pode revelar? E cada vez, assim, ganho mais presentes, porque a família aumentou. Sim, inclusive. Mas tem o compromisso de dar mais presentes. Exato. O investimento é mais pesado, né? Então, é um Natal diferente. Você não quer falar o que ganhou? Não, viagens. Ah, é? Eu e minha digníssima, nós combinamos. Porque, assim, eu queria uma coisa assim mais legal, né? Mais cara. Então a gente combinou de fazer bem combos. próprio ou de um bem, tipo um videogame novo? Enfim, já entendi. A gente não entra nesse caso. Baratinho. Então fizemos combos aí de aniversário mais Natal, e por isso que não dá pra revelar aí. Porque... Você ganhou? Ganhou, Carol? Ganhei. Não desta magnitude do Júlio, mas ganhei. Mamãe, esposa. Sempre ganho alguma coisa. O Fábio Scheimer é melhor nem perguntar. Não é compatível. Porque a gente. Mais um ano. Deve ter ganhado uma casa de presente, um carro, uma previdência social, algo. Eu ganhei. Hoje eu fui treinar também, viu? Fui treinar hoje. Você vai treinar, Fábio Scheimer? Dia de Natal tem que treinar. Tem que colocar os perus pra fora, né? Claro, pesadão. É isso aí. Bom, eu ganhei uma chinela, viu?
Tava precisando. Eu duvido que Vanessa Lucas te deixaria no chinelo, assim. Não, mas Com certeza você ganhou uma coisa bacana. Vamos aguardar, né? Vamos lá, gente. Vamos falar da Ponte. Falamos do Guarani no bloco anterior, né? Uma retrospectiva sobre o Bugre. Eu tenho a impressão que tem muita coisa pra falar da Ponte. Parece que um ano da Ponte foi interminável. Né, Lupe? E começa assim, com uma Série A2 pela frente. L dos Anjos. Muita pressão em cima de algumas contratações. Eu lembro do Dudu Ratamoto, a repercussão que deu, né, quando o Dudu foi contratado, porque ele estava passando pelo inquérito da questão do estupro, né? Da denúncia, né? Da denúncia do Botafogo estupro de lá Ribeirão quando ele estava ainda. no Botafogo, exatamente, na Volta Redonda. E aí a torcida da Ponte se revoltou com a contratação. E aí vem um surgimento do Gé. Foi uma Série 2 maluca pra Ponte, Júlio. E eu comparo a temporada da Ponte, na verdade, como uma montanha-russa, né? Com altos e baixos, muitas emoções. Começando aí com uma Série A2 boa, mas depois com transfer ban, problemas extracampo. A Ponte, na verdade, terminando o ano passado, né? Com aquela questão do Alisson, que se arrastou, inclusive, para essa temporada. Então, assim, a Ponte, ela viveu altos e baixos. Na Série A2 conseguiu comprovar o favoritismo, né? Com jogos, títulos, o título e tudo mais que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas eu acho que o ano para a Ponte é mais de lições do que de comemorações. Porque voltar para a Série A1, o título foi legal, foi marcante. Voltou, né? O torcedor se reaproximou do clube, mas todo o trabalho que foi construído no primeiro semestre foi destruído durante a Série B. Carlão, e tem assim, a Série A2 é impecável dentro de campo pra Ponte, né? Mesmo com tantos problemas assim, fora de campo, né? Problemas políticos, a questão do transfer ban, a falta de reforços. Mas o L dos Anjos fez um trabalho, pelo menos na minha visão, bem sólido no campeonato. E foi uma Série A2 que num primeiro momento ela assustava, né? Até pelo tempo que a Ponte não disputava, 24 anos, para o torcedor, de certa maneira, era uma humilhação, né? Porque de 99 para cá a Ponte, né, não tinha disputado, ela se tornou um clube de Série A1 de Campeonato Paulista, um clube de Série B de Campeonato Brasileiro e hora ou outra flertando com acesso, e para o torcedor pontepretano aquilo era uma humilhação. Mas de repente começa a Série A2 e aquela coisa de você mesmo numa situação negativa tirar aspectos positivos. Então a Série A2 ela resgata o torcedor da Ponte, que o torcedor da Ponte tem essa natureza esta característica de gostar de sofrimento. Né, gosta das caravanas, vai para a cidade do interior para mandar no estádio visitante, os duelos contra o 15 de Piracicaba. Então foram lições importantes que a Ponte tirou. O resgate da torcida, né, deste contato com o interior, com torcidas que em outros tempos foram rivais, ser a grande do campeonato, né, jogar para cima, até um DNA que não combina com a Ponte, né, a Ponte não tem esse DNA de um time ofensivo, até de jogar bonito, mas na Série A2 ela era protagonista e tinha que jogar, tinha que tomar a iniciativa, e era uma ideia do técnico Hélio dos Anjos, isso deu muito certo. E o título, né, não é um título do tamanho da Ponte, não é um título que o torcedor sonhava ou sonha, mas é um título. Eu acho que no mundo do futebol, quando você entra numa disputa, seja de Série A3, seja de Champions League, seja de Copa São Paulo, você entra para ganhar. E a Ponte foi lá e ganhou, mesmo com o adversário até tecnicamente mais forte, com investimentos mais poderosos, né, que foi o Novo Horizontino, mas a Ponte teve o sabor de levantar uma taça no estádio Moisés Lucarelli. Então a Série A2 ela foi algo positivo na vida da Ponte Preta e que infelizmente, né, nós vamos debater esta Série B, mas que infelizmente a diretoria não soube aproveitar aquele boom da Série A2 e a Ponte sofreu demais na segundona do Campeonato Brasileiro. E a Ponte ela foi tão dominante na Série A2, né, que boa parte da seleção era o time da Ponte, né, Kaique França, o Arthur, o Matheus Jesus fez uma baita Série A2. A recuperação do Matheus foi o Jeco foi a revelação e um dos artilheiros do campeonato, né, se não o artilheiro. Elvis. E vale lembrar, né, Fábio, que na final a Ponte registrou o maior público de Campinas da temporada, né? 17.094 torcedores acompanharam esse jogo. Foi o maior público de Campinas em 2023. Então, assim, a gente tem que dizer
que esse papel foi importante da torcida ter abraçado o time nesse sofrimento, como disse o Carlão, que é a Série A2. Exatamente, foi um ambiente muito legal no Moisés Lucarelli, há tempos que a gente não via aqui em Campinas. Realmente, a torcida abraçou, né, mesmo com as dificuldades de uma Série A2, a Ponte Preta tinha por obrigação subir, era o grande desse campeonato. Acabou subindo numa festa muito legal no último jogo, né? Uma disputa boa com o Novo Horizontino, os dois melhores times do campeonato, e acabou de forma emocionante sendo campeão nos pênaltis, né? O Elvis batendo o último pênalti ainda, chamando a torcida. Foi muito legal de ter trabalhado nesse jogo. Eu estava no estúdio, mas acompanhei muito vocês do campo e tudo mais. A gente, na transmissão, foi muito legal, uma emoção muito bacana mesmo. O torcedor ponte-pretano, que vivenciou outra vez essa emoção de estar disputando algo, né? Está disputando alguma coisa, apesar de ter sido uma Série 2. Vale lembrar que a Série 2, Rei Pelé, né? Vai ficar marcada pro resto da vida o troféu do ano do Rei Pelé também, porque foi uma homenagem da Federação Paulista para o Rei do Futebol. Esse orgulho esse sentimento do torcedor ponte-pretano foi muito legal, abraçando o time até começar a Série B depois, que já é outra história, né? E, bom, todo mundo sabe o que aconteceu na Série B, né? Todo o calvário da Ponte até a última rodada. Então, a gente pode ir já direto para análise, né? E tentar identificar numa lista, numa sequência, né? O que foi determinante para que a Ponte lutasse contra o rebaixamento. Primeiro ponto, logo no começo do campeonato, a saída do Hélio dos Anjos, logo depois da primeira derrota, né, contra o Vitória. Eu acho que tem um ponto antes da saída do Hélio, que foi o transfer ban. Porque a Ponte ela não consegue contratar atletas com aquele hiato que tem entre... Na verdade, foi uma semana, né? Teve uma janela, ela não conseguiu contratar na abertura da janela. E o Hélio, antes da Série A2, já alertava. Precisamos reforçar o time. Inclusive, claro, isso desgasta o Hélio. Desgasta, e aí vem a primeira pancada logo na estreia, 3-0 pro Vitória. E aí é o estopim para ele ir embora, mas a diretoria sabendo que precisava reforçar, mas não podia reforçar por conta do transfer ban. Então, na minha opinião, acho que antes da saída do Hélio, esses problemas que envolvem o passado da Ponte Preta foi o determinante aí para uma Série B com muitos problemas. Então tem o transfer ban, mais a falta de reforços, né? Depois a troca do Hélio, a troca do Pintado, a troca do Felipe Moreira. A insistência com o Felipe Moreira. E foram 4 técnicos no mesmo campeonato. As lesões, mais condicionamento físico, porque tem a questão do Elvis, que sofreu com a balança, mais lesão do Pablo Diego, mais lesão do Gé, mais lesão do Fábio Sanches, mais lesão do Matheus Silva. Enfim, muitos jogadores se machucaram ao longo do campeonato, a Ponte ficou bem desfalcada. Salários atrasados. Tem mais alguma coisa por cima? Teve a cobrança da torcida no CT também, né? Depois, lá no final. Que já é uma consequência, né? Mas olha quantas coisas, assim, que a Ponte estava seguindo uma cartilha do rebaixamento, assim. Olha, é chover no molhado o que eu vou falar, mas o principal é a falta de dinheiro, né? Não tem dinheiro, não adianta para fazer futebol de uma maneira digna, né? Pelo menos não digo ser protagonista, mas fazer uma campanha de tranquilidade na Série B, ficar na 10ª, não flertar com o rebaixamento, precisa de investimento e hoje a gente sabe o momento que a Ponte vive, né? Financeiramente é de muito sofrimento e isso acaba se refletindo nas competições que disputa, principalmente numa Série B que elevou o patamar. E todos esses fatores, a troca de treinador, a insistência com o Felipe Moreira, nada contra o Felipe é um profissional que busca um lugar ao sol, mas a gente sabe que existe um desgaste tremendo entre torcida e Felipe Moreira. Aí o Marco Eberlin, para tentar blindar o Felipe, traz o Marco Aurélio, que tem uma história linda na Ponte, mas já passou, né? Desculpa interrompendo, Carlão, mas a própria Ponte Preta falava que era interino. Até o Hulk faz a questão de dizer o interino, o Felipe Moreira, porque não tinha assumido e acabou mantendo um cara que não era e o Marquinho vai nas entrevistas e, sabe, batendo que ele é o meu treinador, confio nele, e o caldeirão fervendo, né? Então acho que são fatores que se a gente enumerar, a gente vai até esquecer de algumas situações, o transfer ban, a falta de qualidade, as lesões e a falta de estrutura impacta em lesões, né? Então tudo isso por causa da falta de dinheiro, mas o entrave entre Marco Eberlin e Hélio dos Anjos, né? E voltando à permanência do Felipe Moreira, a Ponte vivia um cenário de rebaixamento. Eu assinava o rebaixamento da Ponte, aquele jogo contra o Ituano, né? Aquele doblete em casa contra o Avaí, contra o Ituano, apesar de contra o Avaí a Ponte teve ali uma
uma atuação boa, mas contra o Ituano foi jogo. futebol de rebaixado, né? Os dois. Mas ela conseguiu se reerguer nas 3 últimas rodadas, mas foi um cenário de terror, um cenário de rebaixamento, sem dúvida. Teve 11 jogos nesse campeonato também que a Ponte ficou sem ganhar, né? Do dia 25 de agosto até o final quase no meio de novembro, a Ponte Preta ficou 3 meses sem vencer uma partida e acabou batendo o Tombense naquele jogo. Teve falha do goleiro e a Ponte Preta acabou vencendo com gol casual ali também, uma coisa meio diferente. Uma falha do Felipe, o goleiro do Tombense. Naquele jogo a Ponte Preta conseguiu pegar forças para voltar a disputar sair dessa zona de rebaixamento, mas a Ponte ficou 11 partidas sem vencer, quase 3 meses do campeonato sem vencer, é muita coisa para um time que estava beirando a zona de rebaixamento. Né? Acho que tem a gente pode fazer o recorte, né, da diferença de A2 e Série B, o desempenho do Gé. Concordo que ele teve a lesão, atrapalhou, ele perdeu aí, se não me engano, 3, 4 meses, né, de temporada. Só que antes dele ter essa lesão, ele já não estava conseguindo ter o mesmo desempenho que teve na Série A2. E começou a ser questionado. Inclusive, pediram a saída do Gé do time titular. Tanto é que o Eliel depois volta e assume aí a camisa número 9 da Ponte, consequentemente por conta da lesão do Gé. Mas o Gé, se teve um desempenho bom na Série A2, no Campeonato Brasileiro da Série B, ele não conseguiu manter o mesmo desempenho. E se você for pegar as últimas edições da Série B, as equipes que terminaram com o pior ataque da competição foram rebaixadas. A Ponte é um ponto fora da curva. Ela termina a Série B com 24 gols marcados e consegue se livrar do rebaixamento. Eu acho que esse ano... A Ponte tem que comemorar. O não rebaixamento. Mas tem que comemorar e muito a permanência. Seria um prejuízo assim, reparável ela cair. E depois, ao longo da temporada, veio reforços também duvidosos, né? Como o Paulo Baia, que acabou voltando para a Primavera, o Polvidiero. É o que estava ao alcance, né, financeiramente, assim, né? Então, difícil... Sim, claro. Fazer futebol dessa maneira mesmo, né? Vamos lá, o grande destaque da Ponte em 2023. Podemos citar aqui Kaique França, Elvis, Gé, Hélio dos Anjos. Pablo Diego também, né? E Pablo Diego, né? Acho que não vai fugir disso. Vou começar daqui agora. Vai, Fábio Chade. Kaique França. Vai, Carlão. Kaique, não tem como fugir. E a gente volta num destaque que já foi embora, né? Não vai estar na temporada do ano que vem. O Kaique França no meio da semana passada, né? Já acabou se desligando do clube, mas é o principal nome da Ponte, Kaique França. A gente poderia aqui colocar o Elvis, né, mais próximo dessa disputa, mas a temporada do Elvis começa muito bem na Série 2, mas durante a Série B, no momento que a Ponte precisava do Elvis, ele caiu de produção, mas no final foi o grande nome ali ao lado do Kaique, né? Nesses 3 últimos jogos da Ponte, o Elvis jogou muita bola, estava muito mais interessado e foi importante aí para a Ponte não cair. Bom, daqui a pouco a gente volta para as nossas considerações finais aqui no CBN Esportes, especial de Natal. Voltamos já. Em 2024, a CBN Campinas continuará contando histórias e vivendo o futuro com você. Os bastidores do Palácio do Planalto, as discussões no Congresso Nacional, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Momento da Política. De segunda a sexta, o jornalista Mirval Pereira faz uma análise dos fatos mais relevantes do noticiário político, jurídico e econômico. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcast. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Você já pensou
em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais da sua região ou até mesmo da sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 6% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo do Idoso. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes especial Natal. Feliz Natal! Feliz Natal a todos aí, vocês que estão nos ouvindo aqui no CBN Esportes. Vamos aqui para fechar nossa retrospectiva, né? A gente falou dos times de Campinas, passamos rapidamente pelo Campeonato Paulista, né? Teve o Guarani envolvido aí. Falamos sobre o Água Santa, do professor Carpini, e um Campeonato Paulista que começa já mostrando que seria a temporada do Palmeiras, né? O Palmeiras fez uma campanha tranquila e conseguiu confirmar o favoritismo depois contra o Água Santa, né, Fábio Chay? Tranquila, mas teve fatura São Bernardo também no meio, né? Que São Bernardo, o Palmeiras ganhava, o São Bernardo também ganhava no mesmo grupo, acabou classificando ali, fez uma campanha bem melhor que os outros, mas o São Bernardo no grupo acabou equilibrando as forças, mas o Palmeiras, claro, um time com mais receitas, com mais orçamento, acabou ficando em primeiro mesmo, classificou para a final contra o Água Santa, toma um susto no primeiro jogo, perde lá em Barueri para o Água Santa, 2-1, e depois cria aquele clima de tensão para a volta. O próprio Abel Ferreira falando que ia ser uma vergonha se o Palmeiras perdesse o campeonato pro Água Santa no Allianz Parque, e isso acho que motivou mais os jogadores do Palmeiras, que ganharam por 4-0 na decisão e sagraram-se bicampeões. E sabe o que é doido, Carlão? Que foi... Muito se falou no pior ano do Abel Ferreira no Palmeiras, e o cara termina com 3 títulos. Com 3 títulos significativos, né? Ganha um Paulista, que é um estadual muito forte. Ganha uma Supercopa, é um jogo só, mas contra o Flamengo, e a gente sabe hoje da importância e da rivalidade que existe entre Palmeiras e Flamengo, e o Campeonato Brasileiro, que todos já estavam aí colocando o Botafogo como campeão, o Botafogo foi tropeçando, e o Palmeiras ali, esperto, muito competitivo, e conseguiu vencer. Mais uma temporada do Palmeiras positiva, Abel Ferreira, os comandados, mas o Palmeiras hoje está na crista da onda. E acho que muito da pressão em cima do Palmeiras e do Abel vem pós-Copa do Brasil, né? E o Abel ele sofre a pressão, ele estava mais distante do Botafogo e ninguém... Pior fase do Palmeiras. Ninguém acreditava que o Palmeiras ia conseguir chegar no Botafogo, né? Porque era uma margem interessante ali do time carioca. De repente, o Palmeiras foi lá, campeão brasileiro. No Rio, né? Vitória no Rio sobre o Botafogo. Partidaço do Hendrick, né? Mas eu acho que o que transforma esse, como você nomeou, pior ano do Abel... Contém ironia, tá, gente? Esse pior ano. Porque muito se falava nisso. Tem ironia, mas assim, sabe por quê? Por conta das eliminações. Porque na Copa do Brasil pro São Paulo foi muito doído, né? Muito. Porque perde os 2 jogos, né? Perdeu em casa, sim, perdeu fora, e aí depois, não, mas vamos apostar as fichas na Libertadores. Aí faz um jogo difícil na Argentina contra o Boca, vem com 0-0 para decidir em casa, só que aí perde nos pênaltis. Eu acho que essas eliminações transformaram esse, entre aspas, e com ironia, pior ano do Abel. Mas, pô, pior ano, ele termina com 3 títulos. Nossa, mas eu acho que as eliminações ficam mais marcadas nesse Palmeiras multicampeão, mais uma vez, de 2023. E depois vem o brasileiro, né, de forma emblemática, um baita título do Palmeiras. Mas eu não vou dizer, claro, por torcedor palmeirense isso não existe, mas a última rodada ela fica marcada mais pelo rebaixamento do Santos do que pelo título do Palmeiras. Marcada, assim, por quê? Era o Brasileirão Repelé, como o Fábio já citou, né? As competições fizeram homenagem ao Repelé. E vai o Santos e me é rebaixado pela primeira vez na história. Eu estava pensando, eu vira e mexe, fico refletindo sobre a campanha do Santos. Cara, eu lembro uma vez, durante o campeonato, que o Santos empatou com o São Paulo na Vila Belmiro. Eu falei, escapou, né? Tranquilo e tal. E o Santos teve tantas oportunidades de chegar aos 45 pontos. Teve um empate com o Cuiabá no meio do caminho. Tudo bem, perdeu pro Atlético e pro Fluminense, mas na última rodada chega dependendo das próprias forças, ou seja, tinha que cair mesmo. Tomar gol de ex ainda, né? E teve a oportunidade, rodada, não conseguiu aproveitar, poderia ter sacramentado a permanência há muito tempo, e foi merecido, né? Há muito tempo o Santos vem flertando com queda.
Vamos fazer um power ranking aqui, então, Vamos do lá. time paulista? Olha só. O Palmeiras vai ser o líder desse power ranking, né? 3 títulos da temporada. Merecido Palmeiras. Temporada. E o São merecido. Paulo, né? Copa do Brasil. Então, foi aí a interessante. gente vai... Eliminou os rivais, né? Nossa, vai entrar nesse mérito, do porque- Flamengo, né? Dos Porque grandes o São times Paulo foi muito brasileiros. bem clássicos, né? É. Sim. Esse ano. Além da Copa do Brasil, o Dorival Júnior fez uma baita recuperação no São Paulo. São Paulo foi muito bem clássicos, mas eu acho que não dá pra bater o Palmeiras, que termina o ano com 3 títulos, né? O São Paulo, depois da conquista do Brasil, esqueceu do futebol, né, também. Entrou Ficou 3 meses sem Levou jogar 5 futebol. do Palmeiras, né? Levou 5 do Palmeiras. Foi bem clássicos, mais ou menos. Mas, aliás, um ponto interessante da temporada do São Paulo é o esforço do Casares pra trazer o Lucas Moura e o Rames, né? Mas mais o Lucas, porque eles fazem uma diferença impressionante, principalmente contra o Corinthians na Copa do Brasil, que foi Tem o ápice da antes e temporada. depois de Lucas Moura, né? E o azar do São Paulo, né? Porque o primeiro jogo contra o Corinthians perde, né? 2-1 numa virada, jogo polêmico Sim. lá do Luciano. Só que aí tem um hiato, né? Quando o São Paulo vai ao mercado e contrata e muda o cenário pro jogo do Morumbi. E nesse meio tempo teve a Sul-Americana que o São Paulo perdeu em casa também pela LDU. Parecia que tava tudo perdido ali, mas acabou renascendo a Copa do Brasil Então, com essa vitória contra o Corinthians. Então dá pra fechar em Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos? Nossa, o Santos Temporada tem que ser- frustrante do Corinthians, evidentemente, mas não tem como o Santos, que foi rebaixado, não ser o quarto nesse Power Ranking. Né? O Corinthians que se despediu dos grandes jogadores nessa temporada. Agora, próximo ano, tem caras novas aí, grandes jogadores deixando o Corinthians. Gil, né? Fábio Santos, Renato Augusto. Corinthians tentar algo novo nessa temporada, com um presidente novo também. Pode ser um futuro melhor pro Timão nessa 2024 aí. Quem entra como favorito, Lupe, no Paulistão 2024? Palmeiras, não tem jeito. Palmeiras entra como favorito. Eu não gosto muito desse regulamento do Paulistão, porque ele coloca os cabeças de chave e os principais clubes. Você pega o Santos, por exemplo, hoje, o Bragantino está numa situação muito melhor que o Santos, mas isso aí é um assunto para uma outra hora. Então o Palmeiras entra como candidato ao título paulista de 2024 mais uma vez. É isso, né, Carlão? Não tem como fugir Não disso. né? tem. Hoje o Palmeiras é potência, né? E entra como um candidato. E até os rivais hoje estão bem atrás, né? São Paulo, Corinthians e Santos. Dia 25 de dezembro, esperando por Carlo Ancelotti ainda para a seleção brasileira, né, Julio? Fica esperando. Presente de Natal, será? Esperando, Altair. Gente, amanhã estaremos de volta aqui com o CBN Esportes a partir das 11 horas da manhã. Desejo a todos vocês um ótimo Natal, uma sequência de Natal com as suas famílias. E mais uma vez agradecer a companhia, né, gente, durante todo esse 2023. Ainda temos aí uma semaninha para debater muitas coisas. Aquela semaninha que leva o nada a lugar nenhum, Mas né? é a gratidão pelos nossos ouvintes aí, por esse carinho tremendo aí durante todo o ano. Certo, meus amigos? Um abraço, sobe o chat. Valeu, Julião. Feliz Natal a todos vocês. Valeu. E um abraço. CBN Esportes Campinas.